vai ser ponto polêmico quando o projeto for para o Congresso e vai depender da sociedade civil, dos lobbies, enquanto isso vai ficar. E a guarda de registros de acesso a serviços, que não é o IP, mas é essa base aí do perfil do internauta, ficou... o provedor desses serviços pode guardar ou não. Ficou facultado. A responsabilidade por conteúdos de terceiros, o princípio que rege é que intermediários não têm a obrigação de vigiar. Então, por a questão das ordens judiciais, você notifica os intermediários, eles tiram ou não, mas não se responsabilizam, eles têm que tirar o conteúdo e podem passar os dados de quem postou, tudo pela via judicial. E aí, por fim, a questão da atuação do poder público, a gente traz algumas diretrizes para políticas de inclusão digital, para se dar andamento ao projeto do Plano Nacional de Banda Larga, governo eletrônico, padrões abertos, dados abertos do setor público, e foi isso que balizou essa parte da lei, esse capítulo. E as disposições finais, possibilidade de tutela coletiva de direitos, via direitos do consumidor, então você pode entrar em processos contra os provedores, em tutela coletiva, e essa ideia de um código de defesa da internet, né? E prazo de vigência. Próximos passos e desafios. Então, o projeto está sendo apresentado no Congresso Nacional em breve. O texto de lei final foi aqui deu pau um pouco, mas foi escrito, ainda não foi para o Congresso pela questão de eleição. O MJ está esperando passar esse período e vai dar andamento. Isso vai ser um desafio, vai ser um texto que vai estar ainda sujeito a lobbies, a conjecturas políticas, e a gente fica com a questão que cortou aqui, mas que será que esse processo de construção colaborativa realmente irá pesar na legitimidade democrática de forma a facilitar a sua aprovação no Congresso? Ou seja, agora que a gente vai passar, quando o projeto for para o Congresso, a gente vai passar no teste de isso valeu, tem peso político, quanto. Então, a gente considera que ainda tem muitos passos pela frente, né, para testar. Então, era essa a questão. E aí entramos um pouco em outros exemplos, né? Esse processo está sendo seguido, esse processo ainda não acabou, a gente não tem o resultado final, que seria ter um texto já aprovado, e aprovado nas linhas gerais que foram traçadas em colaboração com a sociedade. Não aprovado, a gente tem muito medo do que vai sair do Congresso. Pode mudar todo o sentido do texto, né? Então, temos que ver o que vai acontecer. Mas o processo já está sendo copiado, inclusive na mesma plataforma, em WordPress, que a gente desenvolveu, que depois o pessoal do Ministério da Justiça desenvolveu ainda mais, que é o processo de consulta pública da Lei de Direito Autoral. Essa consulta terminou há umas semanas atrás, e eles também disponibilizaram a base para a sociedade civil brincar com os dados, e saiu via também Transparência Hack Day. Eles fizeram uns gráficos. Aqui o primeiro gráfico mostra a opinião por volume de comentários, e concordo ou não concordo, concordo com a mudança da lei, né? E aí vocês vão ver aqui que a maioria não concorda, aparentemente, mas aí o que eles fizeram foi ver que esses não concordo todos foram postados
Aqui eles fazem. As 5 pessoas mais ativas fizeram 650 comentários, ou seja, 1% do total. Desses, 627 eram contrários à proposta. Tudo foi feito no intervalo de 21 horas. Um usuário só comentou 120 vezes em 2 horas. Isso mostra que esse processo pode ser trollado. E aí, na hora de avaliar, isso tudo não deslegitimiza, deslegitima todo o processo do MINC e todas as contribuições. Mas o que mostra é que eles não vão poder avaliar isso pelos concordos e não concordos, né? Na hora ali de olhar os comentários, outras maneiras de avaliar vão ter que ser feitas. Isso a discussão da lei de direitos autorais, ao meu ver, é uma discussão mais difícil ainda que a do Marco Civil, porque já é um setor que tem lobbies políticos consolidados, né? Já é um setor que os intermediários têm os seus direitos garantidos há muito tempo, então não tem interesses de mudar e de reformar, e tem um peso econômico grande, então eles podem contratar alguém e falar, fica aí tantas horas postando não concordo, de vários IPs diferentes ou não, e para tentar esvaziar o processo, né? É interessante para a gente ver que são dificuldades ali do meio online. Então, outras questões que eu considero importantes para esse tipo de processo também é a questão da inclusão digital, porque é óbvio que não foi todo mundo que participou do Marco Civil e nem da LDA, da Lei de Direitos Autorais. A questão da informação e o grau de complexidade e extensão do texto de lei em questão. A gente tentou, via postagens e via seminários assim, esclarecer o que se queria com o texto, e no Marco Civil o texto era curto e eu acho que é mais fácil de se entender do que o da Lei de Direitos Autorais, que é uma legislação imensa. A gente, lá na GV, para postar os comentários, fez rodadas de discussões de horas e dias, assim, e é complexo. Às vezes a gente falava, não entendemos mais nada. E aí imagina para um público comum que não está acostumado a ler texto de lei e tal. A mobilização nos meios offline e a força política dos atores envolvidos. Acho que são questões importantes e que aparecem por aí. Essa lista deve ter muitos outros temas. E é isso. Vou encerrando por aqui. Estamos abertos às questões. Quem quiser entrar em contato, esse é o Twitter, e-mail. E aí esse é o site do projeto que eu coordeno lá na GV. Vou mostrar só para vocês, que é interessante conhecer, porque lá a gente posta toda semana questões sobre direito, propriedade intelectual, como está o andamento do processo, da lei de direitos autorais, enfim, esses temas de direito, internet, acesso ao conhecimento, estão postados por lá sempre. E é isso. Perguntas? Jo, obrigada. Bom, meu nome é Zil, eu sou aqui do Observatório e estou terminando o doutorado ali na FEFELESH. Eu só queria saber, assim, depois, terminada essa fase toda, como é que você acha que ficou esse marco em relação à experiência dos outros países que você disse que vocês viram, né, acompanharam, as embaixadas deram informações e tal, como que fica? E se você tem algum exemplo para dar em relação ao caso da França, porque eu fiquei curiosa para saber como é que você consegue ir nivelando, né? Porque você disse que tem alguns... você recebe uma notificação, primeira, segunda, terceira vez, até que, enfim, vai ter o corte da sua... Enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Uhum.
Meu nome é Luiz Caseiro, trabalho aqui no Observatório também. Queria